no capítulo de número 22. 22 do livro do Apocalipse. Já que foi cantado esse hino aqui, abençoados, e lá eu desviei o meu tema. Eu quero ler com vocês apenas um versículo no capítulo 22, versículo 20. Quem achou? Se alguém não achou aí, só a graça, porque Apocalipse, irmão, final, último versículo, pegou a Bíblia no último versículo, penúltimo versículo da Bíblia. Eu vou ler até o 21, parece que já é a bênção apostólica antecipada. Mas vamos lá. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Vamos repetir juntos? Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Podem tomar assento. Em nome de Jesus, eu tenho meia hora no máximo, para trazer uma reflexão para vocês sobre o seguinte tema. Eu queria a atenção de todos em nome de Jesus. Se eu ver alguém conversando, eu vou parar de pregar aqui e vou sentar do lado dessa pessoa para orar por ele. Amém? Toda atenção agora. Meus irmãos, tudo o que está acontecendo neste mundo, nos dias de hoje, está nos trazendo espanto, perplexidade. Sim ou não? Mas nós ainda não vimos nada. Ainda vão acontecer coisas mais terríveis e podem esperar. Porque a Bíblia, ela fala sobre muitos sinais. Eu não vou aqui fazer uma retrospectiva sobre escatologia, não vou aqui falar sobre a vinda de Jesus no contexto geral, que é muita informação para pouquíssimo tempo. Mas eu queria aproveitar essa música que foi cantada aí, Ora Vem, Senhor Jesus, e eu queria fazer uma pergunta, formular uma pergunta, mas eu não queria que você me respondesse. Quer entendeu? Você não precisa se manifestar. Até porque eu vou explicar, no final você vai entender por que você não deve se manifestar agora. Você precisa passar por um processo, para depois desse processo, então, você se manifestar. No momento, você apenas vai ouvir uma pergunta e não precisa me responder, e de preferência, eu não quero que você me responda. Mas a pergunta que eu faço é: você está preparado para a volta de Jesus? Não me responda, por favor. Essa pergunta fica aí no ar, vai ficar aqui. Quem está vendo essa pergunta aqui? Ninguém está, né? Mas vocês ouviram a pergunta, então eu vou deixar a pergunta no ar. Quem está pronto ou preparado para a volta de Jesus? Vamos sintetizar. Você está preparado para a volta de Jesus? Essa é a pergunta, é o tema da nossa pregação de hoje. Por quê? O apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículos 13 até o 17, da carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, ele diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já morreram no Senhor. E ele diz: porque Deus os tornará a trazer com ele. Ele vai relatando isso e vai dizer o seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que os que em Jesus dormem, Deus os trará com ele. Aí no versículo 15 ele vai dizer: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que os que ficarem vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Versículo 17. E com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo
ressuscitarão primeiro. Diga comigo, primeiro. Depois nós. Ele está fazendo uma alusão aos que não morreram, mas que estarão vivos no dia do rapto da igreja. Ele vai dizer, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Diga comigo, arrebatados. Juntamente com eles. Eles quem? Os que morreram em Cristo que ressuscitarão. E juntos, os mortos ressuscitados e os vivos transformados vão encontrar-se com o Senhor nos ares. Os ares a que se refere não são esses ares que a gente vê aqui. É um lugar bem mais distante do que a nossa visão possa imaginar. Até porque a Bíblia diz, no último versículo 18, e eu gosto muito dessa palavra, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A gente sabe que o mundo está vivendo um processo de transformações. Você olha para a Ásia, para a África, para a Europa, para a América do Sul, para a América do Norte, olha para o mundo está passando por um processo tremendo. Eu fico vendo esses sinais que estão acontecendo, Estados Unidos, pegando fogo, que os homens não conseguem dominar aquele fogo. Austrália, da mesma forma, enchente, até mesmo na Arábia Saudita teve chuva no deserto. Isso não foi agora, embora as pessoas agora que estão postando essas coisas, mas lá teve uma chuva no deserto. E as coisas estão assim, trazendo espanto para nós. Alguns estudiosos estão até pregando, usando o texto que Jesus disse, que assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Por quê? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Dar-se em casamento significa dizer pessoas que casam, se divorciam e casam de novo. Né? E até que veio o dilúvio e levou e surpreendeu a todos. Alguns acham que ainda falta acontecer um grande dilúvio, mas eu creio que esse grande dilúvio não vai acontecer por conta de uma promessa que Deus fez lá no passado. Mas eu creio que a natureza já está tendo dores de parto. O que seria isso, pastor? A natureza está tendo contrações. Porque lá no capítulo 8, versículo 22 e 23, diz o versículo 23 em especial, que a criação geme, com dores de parto, aguardando a redenção. Irmãos, não apenas nós, crentes em Jesus, estamos aguardando a redenção. A redenção para nós é a glorificação. Porque você aqui, quando aceitou a Jesus, você foi justificado, você foi regenerado e você foi santificado, mas você não foi glorificado. A glorificação é o ápice da nossa salvação. É quando nós seremos salvos desse corpo, do corpo do pecado. A gente carrega no nosso corpo as marcas do pecado e o vírus do pecado. Ninguém se liberta disso até que Jesus venha, cumprindo assim o que diz a Bíblia, nós seremos libertos deste corpo. Porque convém que isto que é corruptível e é imortal se reviste da incorruptibilidade e da imortalidade. Quando isso acontecer, nós seremos libertos desse chamado cativeiro adâmico, deste corpo que só nos pende para o pecado, nos leva a sofrimento. Quanta gente sofrendo de angústias, de melancolia, de depressão, de dores, de enfermidade das mais variadas. Então, um dia nós seremos libertos de tudo isso. Essas dores nunca mais estarão em você. O seu choro vai cessar um dia, porque lá no céu você não vai precisar mais de lenço, porque o Senhor vai enxugar suas lágrimas. Então nós estamos esperando este dia. Mas será, a pergunta é, você está preparado para esse momento? Aí, os homens que estudam a escatologia, existem várias correntes, que eu não queria entrar nesse aspecto aqui agora, para não dar um cunho de teologia ou de escatologia à minha pregação. Mas existem várias correntes. Existem, inclusive, aqueles que não creem que a igreja vai ser arrebatada. Existem grupos, existem grandes escritores, grandes teólogos que não creem no arrebatamento da igreja. Eles usam algumas palavras gregas para definir isso, e eles não entendem que haverá o arrebatamento. Sendo que, quando Paulo escreve lá em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, ele fala
uma palavra, seremos arrebatados, a palavra grega ali, harpazo. Nós seremos tirados, arrancados com força. E a Bíblia diz que a vinda de Jesus será como um ladrão. Quando o ladrão vem, ele não avisa a hora que vai chegar. Sim ou não? Ele não diz o dia, nem diz a hora, ele aparece. E o que o ladrão faz? Ele leva o que tem de mais precioso na sua casa. Aquilo que não tem preciosidade para ele, ele larga lá. Então, essa é uma linguagem metafórica. A vinda de Jesus, não Jesus, a vinda de Jesus é comparada a uma ação de um ladrão que vem de repente. Jesus não vai dar esses sinais para ninguém deste planeta. Não adianta nenhum irmão orar, jejuar para Deus dizer o dia que ninguém vai saber. Ninguém sabe. E Jesus disse assim, olha, ninguém sabe, nem o Filho. Ele estando na natureza humana, ele não sabia. Ele disse que não sabia. Mas quando ele ressuscitou, a Bíblia diz em Romanos 1:4 que ele foi declarado Filho de Deus em poder. Nesse momento, ele diz lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Todo poder é me dado no céu e na terra. Se ele tem todo o poder no céu, ele sabe o dia que ele vai voltar para levar a sua igreja para ele. Você crê nisso? Dá uma glória para Jesus, pelo menos. Só para disfarçar que você está alegre. Dá um glória a Jesus aí, gostoso. Então a igreja, que é a noiva do Cordeiro, vai ser arrancada da terra. Vai ser arrancada, entre aspas, com força, quer dizer, vai ser tirada, de repente. Mas insisto na pergunta, sem que você me responda, por favor, não faça isso. Você está preparado para esse momento? Se eu fosse perguntar isso oficialmente e exigir uma resposta, eu poderia estar, nesse momento, conduzindo algumas pessoas a falar uma inverdade. Porque é possível, eu estou dizendo que é possível, que haja alguém que não tenha essa convicção de que está pronto para o arrebatamento. Alguém vai dizer assim, pastor, eu ainda não estou preparado. Eu não sei se eu vou subir ou se não vai subir, eu não tenho certeza. Então, eu queria que você entendesse, nesses poucos minutos que eu vou estar ministrando aqui, para você responder a esta pergunta, é de bom alvitre que esta pergunta, que é uma pergunta séria, ela precisa ser, em primeiro lugar, pensada, segundo lugar, analisada, terceiro lugar, concluída e quarto lugar, respondida. O que você tem que fazer com essa pergunta? Em primeiro lugar, ser pensada. Você tem que pensar nisso. Você não pode ser um crente em Jesus sem pensar no arrebatamento. Se você é crente e não pensa no arrebatamento, me desculpe, você tem que aceitar Jesus na hora do apelo. Porque o crente em Jesus tem que estar cantando sempre aqui. Não é só hoje, não, é toda hora. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. É o anseio da igreja. Então você tem que ter uma resposta precisa, responsável e consciente. Além do que, você precisa pensar antes de responder, analisar antes de responder, concluir antes de responder e depois responder com esses embasamentos. Caso contrário, você está respondendo uma pergunta simplesmente porque o pregador lhe fez. Quantas vezes o pregador, quem está alegre para Jesus, todo mundo levanta a mão, mas tem gente lá que está triste, tem gente que está com o coração fechado. Lembra quando aquela mulher saiu para encontrar-se com o profeta Eliseu? Diz que Geazi chegou para ela, e aí, vai tudo bem? Ela disse, vai, tudo bem. Porque tem pessoas que você não tem que falar nada, que a pessoa não vai te dar solução, não vai te ajudar. Você não adianta dizer para um amigo seu, está tudo bem com você? Está tudo bem. Isso é mentira, você não está bem. Para você não está bem, mas aquele que está lá em cima, eu vou dizer para ele que eu estou bem. Porque se eu disser para ele que eu não estou, aí ele sabe. Se eu disser que estou e não estou, ele sabe. Se eu disser que não estou e estou, ele também sabe. Então, Deus conhece todas as coisas. Então, na euforia, às vezes a gente embarca, todo mundo levanta a mão, você vai levantar junto. Não faça isso. É possível que você escute essa pergunta. Você está pronto para o arrebatamento? Você para pensar, analisar, com cuidado. Nada de dar uma resposta precipitada, mas uma resposta correta. Porque às vezes a gente dá uma resposta súbita. Uma resposta súbita, de supetão. E aí o que acontece? É como se você estivesse declarando uma coisa que você não tem certeza.
você tem que ter pura convicção de que se Jesus voltar agora, interromper esse culto, esse microfone cair aqui, e eu desaparecer, e começar a desaparecer gente, tudo ao mesmo tempo, você tem que ter essa convicção que se isso acontecer, você vai para a presença de Deus. Ok? Então, para que você não responda, eu entendo que você tem que responder a 3 vozes. Eu entendo que você tem que responder a 3 vozes. Para então você responder. A primeira é a voz da consciência. Meus irmãos, quando Deus nos formou, Ele nos dotou de uma consciência, que é o único instrumento, o único elemento que nós temos no nosso ser, na nossa composição, que não se curva a nada. Olha, se todos os seres humanos do planeta deixassem a consciência falar, não existiria corrupção. A corrupção existe porque as pessoas abafam a consciência. Ou então deixam a consciência dormir. Ou então a consciência, de tanto ele fazer aquilo, fica cauterizada. Quando a consciência está despertada, nós temos a resposta imediata. Você não está bem, você precisa melhorar isso, você precisa fazer isso. Então, a consciência significa o meu pensar, o meu compreender. A consciência vai ser o meu juízo. Ninguém consegue fazer um auto-julgamento sem a aplicação da consciência. Porque é a consciência que vai entrar dentro de você e vai dizer, mas você não está bem aqui, você não está bem nessa área. Dentro da chamada teoria moral, a consciência tem uma função fundamental, porque ela permite ao ser humano distinguir entre o bem e o mal e entre o certo e o errado. A consciência, ela nunca vai dizer para você que aquilo está errado quando estiver certo ou vice-versa. Se aquilo está errado, a consciência vai dizer, isso é errado, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Agora, se a sua consciência está cauterizada, aí já o homem deixa de ser um homem natural para ser um homem sárquico, um homem carnal. Aí o que acontece? Ele começa a se entregar às paixões, aos desejos do seu coração, e é ela que vai dar os ditames da sua vida. Nesse sentido, a voz que você tem que ouvir antes de responder essa pergunta, se você está pronto, é a voz da consciência. Quem está alegre com Jesus, se eu perguntasse aqui, 99% vai levantar a mão. Ou seja, indicando que estão. Não dá para responder esta pergunta de estar pronto para o arrebatamento se você apenas ouvir a pergunta e analisar esta pergunta, concluir esta pergunta, pensar nesta pergunta e depois responder. Porque é uma resposta muito contundente, muito séria, muito importante, porque você não está falando aquilo simplesmente para o pregador ou simplesmente para o seu vizinho que está ao seu lado, mas você está falando para Deus, para Jesus. Jesus, eu estou pronto, pode me levar que eu estou pronto. E será que está? Essa é uma questão bem pessoal. Cada um vai decidir a sua própria resposta. Quem está entendendo, diga amém. Então, a consciência presente no íntimo da pessoa é o juízo da razão. O juízo da razão, que no momento oportuno ordena ao homem que pratique o bem no lugar do mal, evite o mal e faça o bem. A consciência sempre vai apelar para isso. Quando a gente escuta a consciência moral, o homem prudente está ouvindo indiretamente a voz de Deus, mas é Deus usando a consciência. Vocês sabem que a consciência do homem pode ser usada por Deus para trabalhar você? Na sua individualidade, na sua individuação, Deus usa a sua consciência. Porque se a sua consciência estiver purificada, se ela não estiver contaminada, você vai dizer como Paulo, se você tem uma boa consciência, você tem confiança naquilo que você faz. E tudo que você faz, você está confiante. Na hora que você levantar a mão, eu tenho confiança que eu vou para estar com o Senhor a qualquer momento. Se Ele me levar agora, eu vou para o céu, eu vou estar com Ele, porque a vinda de Jesus está mais próxima do que nós pensamos. Está escrito no texto que nós lemos, cedo venho. Então, a gente não pode mensurar isso. Por quê? Porque é uma distância enorme entre o Kairos e o Cronos. O nosso Cronos é o tempo humano, a gente trabalha com essa sucessividade, é o hoje, o amanhã e o depois. Já o de Deus é o Kairos, é a simultaneidade desses tempos. Deus pega o passado, o presente e o futuro, para Deus é uma coisa só. Por isso que nós não podemos ficar preocupados com nada, porque Deus está cuidando do seu futuro, Deus está cuidando de você. Você está preocupado com o dia de amanhã, Jesus não fica preocupado, basta cada dia o seu mal. Não se preocupe que se o Pai consegue alimentar os corvos, que é um animal um pouco reprovável,
Você imagina você que é filho de Deus. Você tem que compreender isso. Qual o pai que pedindo... Hoje eu falei aqui na escola dominical, qual o pai que pedindo peixe, pedindo pão, vai dar pedra? Porque o pão era igualzinho a uma pedra. Porque ele pegava aquele pão, botava no alforje, aquilo endurecendo com o tempo, fazia longas caminhadas, o pão ficava duro, era parecido com uma pedra. Se alguém colocasse uma pedra no alforje, podia até ser diferente no peso, mas a aparência era igual. Jesus está dizendo aqui, o mal e o bem tem hora que parecem iguais, parece que é a mesma coisa, mas não é. Jesus sabe, e você sabe muito bem, que o pão é pão e pedra é pedra. Então Jesus disse, se um filho pedir peixe, qual é o pai que o filho pedir peixe, lhe dará uma serpente? Jesus está falando de uma enguia, que é comível em Israel, que todo mundo comia, e tinha uma serpente que era parecida com essa enguia. Então as pessoas podiam botar uma enguia no seu alforje, ao invés de ser um peixe, uma víbora, ao invés de ser uma enguia comível, aí a pessoa ia pegar uma serpente. Então Jesus está dizendo, o bem e o mal, eles andam, às vezes, até parecido. Parece que é bom. O carnaval parece que é bom. Mas vocês podem anotar que vai haver muita morte, vai haver acidente, vai haver muita separação. Todo esse mal, enquanto aqueles que estão nas suas casas, com as suas famílias, estão glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Os jovens estarão no retiro. Então, a gente tem que entender o seguinte. Jesus ensina isso para a gente sempre ter o cuidado de não se envolver com a aparência e tudo mais. Mas você tem que ouvir uma segunda voz. A primeira voz é a voz da consciência. A segunda voz é a voz do Espírito Santo. Deixa eu te dizer o seguinte. A Bíblia diz em Romanos 8,16 que o Espírito identifica com o nosso Espírito, ele comunica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa comunicação, ela é espiritual. Não é uma frase de efeito. Não é um carimbo. Não é uma mensagem no zap. O Espírito Santo testifica, você tem confiança que você é filho de Deus. E que você está na presença de Deus. E que você ora, que você serve a Deus, que você procura fazer o que a Bíblia diz. Aí essa convicção o Espírito Santo coloca em você. O Espírito Santo vai dizer para você, você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, pode ter certeza, no dia do arrebatamento você vai ser arrebatado. Quem quer ser arrebatado aí? Tem gente que nem a mão levantou, nem dando uma opção. Quem quer ser arrebatado quando Jesus voltar? Irmão, se vocês tivessem uma simples noção do que vai acontecer depois do arrebatamento, isso que vocês estão vendo aí não é nada. Se vocês tiverem noção do que vai acontecer depois da volta de Jesus neste planeta, eu acho que as pessoas correriam para os pés de Jesus agora. Cancelava carnaval, cancelava tudo e corria para Jesus. Eu quero Jesus agora. Vocês não têm noção do que a Bíblia diz que vai acontecer. Será um dia de angústia. E a Bíblia diz que será um dia tão terrível que nunca houve e jamais haverá. Angústias, trevas, densas trevas, a manifestação física do inimigo através do anticristo, do falso profeta. Se você acha que o Idi Amin Dada foi terrível, que o Hitler foi terrível, que esse tal de Nicolás Maduro é terrível, e como é, acho que ele deve ser primo do anticristo, meu irmão. Porque o que esse homem está fazendo, mas isso ainda não é nada. Milhares de venezuelanos passando fome. Mas é só um país, e alguns países da África. Mas se você for na América, na Europa, a coisa também não está tão feia assim. Agora, quando a igreja for tirada da terra, a situação vai ser tão difícil que ninguém vai suportar. Então muitos vão se matar, muitos vão cometer suicídio, porque não vão suportar essa pressão. Então, quem tem o Espírito Santo testificando no seu coração, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você vai estar seguro, porque no dia do arrebatamento o Senhor vai tocar lá a trombeta e você vai ser arrebatado. Mas quem não está, ai daqueles que habitam sobre a terra. A Bíblia usa 3 ais lá no Apocalipse, que não é a nossa área de pregação hoje, mas a Bíblia diz, ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu até vós em tem grande ira. Eu disse aos irmãos aqui no curso que nós demos sobre o Apocalipse, que o diabo ele tem se manifestado muito contra a igreja.
Ele trabalha contra a igreja porque a igreja prega o evangelho transforma o homem, liberta o homem sai do mundão, vem para Jesus, passa a viver uma nova vida, ele passa a ser uma nova criatura. Agora, Satanás, então, se volta com a igreja. Mas depois que a igreja for arrebatada, ele não tem mais, ele vai pegar os que restarem aqui, mas vai partir para cima de todo mundo, inclusive dos seus adeptos. Aqueles que fazem a vontade dele, esses vão sofrer tanto quanto aqueles que ficarem aqui, porque ele não tem compromisso com nada. Vocês que assistiram a novela O Anticristo, vocês viram que o Anticristo começa a matar os seus próprios parentes, os seus próprios irmãos, os seus próprios amigos, os pais. Ele mata as pessoas com um sorriso nos lábios, porque ele não tem compromisso com nada, ele não tem afinidade com nada. Então, ai dos que ficarem aqui, por isso que a Bíblia lança 3 ais. Ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira. E ele vem com ira, com furor, para destruir. E a igreja vai ser arrancada da terra. A igreja será levada à presença do Senhor nos ares. Então, o Espírito Santo, em primeiro lugar, a voz da sua consciência tem que testificar que você está pronto. Em segundo lugar, a voz do Espírito Santo em você tem que dizer que você está pronto. Porque você dizer isso de boca para fora não vai somar nada para você. Não é para mim. Para mim era muito cômodo. Quem está pronto para Jesus, outros levantam, outros não, e tal. Isso não vai importar. Mas é você que tem que ter essa segurança. Quem está entendendo isso? É você que tem essa convicção. O Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Aí o Apocalipse vai dizer lá no capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Levante a tua mão e glorifica ele. A água da vida é o Jesus. No capítulo 7, versículo 37 de João, e pondo-se Jesus de pé, disse, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Ele diz para a mulher samaritana, qualquer que beber desta água, deste poço, tornará a ter sede. Mas a água, aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Isso significa dizer que você nunca mais vai ter prazer nas coisas do mundo. O seu prazer agora está na lei do Senhor. Na sua lei você vai meditar de dia e de noite, Salmo 1. Bem-aventurado, feliz é aquele cujo prazer está na lei do Senhor e vai meditar nela de dia e de noite. Você vai ter alegria na presença de Deus, porque Deus dá uma alegria que ninguém dá. Você vai assistir um filme, vai assistir um teatro, uma palestra, um stand-up comedy com um grande humorista. Você ri e tal, quando termina ali, você cai na mesma prostração, na mesma solidão, na mesma angústia. Você está com os mesmos problemas, aquilo ali foi um passatempo para enganar você. Jesus não te engana, a alegria dele é verdadeira, genuína, poderosa, gloriosa. Ele entra dentro de nós, ainda que você esteja, irmãos, amargurado pela vida, com o problema da vida, ele vem e traz um bálsamo. Ele vai dizer, não tema que eu estou contigo. Eu tomo você pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Você não está sozinho nessa jornada. Pastor, mas eu estou solitário. Você não está. Eu estou contigo até a minha volta. Eu estarei com você. E ainda deixarei o Espírito Santo, que na hora que você não aguentar mais, na hora que você não suportar mais, o Espírito Santo vem e começa a interceder a Deus por você com gemidos inexprimíveis. Você começa a falar em outras línguas, você não está entendendo nada e nem precisa entender. O que importa é a ação de reverberação da ação do Espírito Santo. Quando ele entra em você, ele vai a Deus, descobre a vontade de Deus, traz a vontade de Deus, coloca na tua mente, você sabe o que Deus quer, começa a servir a Deus, aí você sente uma outra vida, uma outra pessoa, o coração seu vai superar tudo. Ah, pastor, tem problema sim, mas Jesus disse assim, olha, no mundo tereis aflições, no mundo tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, está com ele, e se você está com ele, você acha que você vai perder alguma coisa? O crente não perde nada, só se ele quiser, mas em Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Cadê o crente vitorioso aí, que pode dar um glória a ele? A terceira voz que você tem que ouvir é a voz das Escrituras. Pastor, como é que eu posso ter convicção de que eu estou pronto? Você tem que ouvir a voz da Bíblia, a voz das Escrituras Sagradas. A voz das Escrituras Sagradas vai dar identificação para você analisar. Uma maneira fácil de fazer isto, para que você entenda, é como se a Bíblia te desse equipamento de segurança, de sobrevivência. Você está nessa terra, mas você tem
equipamento de segurança. Você tem o seu equipamento de sobrevivência. O Espírito Santo vai te orientar a ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar habilidades pessoais. Você vai encontrar também planejamento de vida. Você vai encontrar também organização e ordem. Aí você começa a ouvir a voz das Escrituras. Eu vou te dar poucas vozes que eu estou em cima da hora. E quem quer passar pela vida inteira apenas se preparando, se você não ouvir a voz das Escrituras, você não está pronto. Jesus vai voltar, você vai ficar, porque você não está pronto, você não tem confiança nisso. Então, escute isso. Quando você lê a Bíblia é um kit de sobrevivência para você. Quando você lê a palavra de Deus, você vai entender que esse kit de sobrevivência, ele vai te dar um crescimento pessoal. A gente não pode ficar estagnado. Paulo disse, quando eu era menino, eu pensava com menino, falava com menino, mas logo no momento que eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Então o crente tem que ir crescendo, 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 até ser dia perfeito. Ele vai melhorando a cada dia. Então, primeira coisa que você precisa ler na Bíblia, e que a Bíblia dá a você, é uma coisa chamada arrebatamento secreto. A Bíblia vai dizer para você que o arrebatamento é secreto. Então você não sabe o dia, você não sabe a hora. E como é que você vai se preparar? Como é que você vai estar pronto para o arrebatamento? Primeira coisa, você tem que entender que o arrebatamento será secreto. E que apenas os justos, diga comigo, apenas os justos, na época do arrebatamento, serão ressuscitados. Ou seja, não vai haver duas ressurreições, o ímpio e o justo. Não, é uma, no dia do arrebatamento haverá o quê? Um arrebatamento, que é o arrebatamento daqueles que morreram. Quem tem um parente que já partiu, que era cristão e creu em Jesus? Quem tem aí? Levante a sua mão. Todas essas pessoas que partiram em Cristo, elas estão aguardando o dia da ressurreição. Pastor, onde é que elas estão? Possivelmente no terceiro céu, na presença de Deus. Porque Paulo disse, tendo desejo de partir, está com Cristo. Então estão com Cristo. Estão conscientes, estão lúcidos, não está ninguém dormindo lá no céu. Eles sabem o que está acontecendo. E a alma, o espírito desses homens ainda clamam para Jesus voltar. Ora vem, Senhor Jesus. Eles também estão clamando, porque eles vão ressuscitar um dia. Até aqueles que estão aqui nesse cemitério. Meu pai foi enterrado aqui nesse cemitério. Eu vou me encontrar com meu pai no dia do arrebatamento. Vou encontrar com ele na glória, que era um homem de Deus. Eu creio nisso. Eu vou estar na presença dele, junto com meu pai, lá na glória. Pastor, nós vamos nos reconhecer? Sim, vamos nos reconhecer, sim. Só não vamos ter lembrança das coisas deste mundo. Ninguém vai se lembrar de nada do que aconteceu aqui com você. Isso será apagado. Deus vai aniquilar qualquer resquício do mal, até na tua mente. Você vai se lembrar apenas da presença do Espírito Santo, do gozo do Espírito Santo, da comunhão com seus irmãos. Essas coisas boas que vivemos aqui, que são as melhores do mundo, nós vamos nos lembrar disso na glória. Apenas os justos serão ressuscitados. Uma outra coisa que você vai ler é que a igreja que estará sendo arrebatada, ela será arrebatada antes dos dias terríveis de tribulação que virão sobre a terra. A igreja vai ser arrancada da terra. Então você vai ler isso aqui, você vai dizer, então eu tenho que estar pronto, porque aqueles que ficarem aqui vão sofrer muito. Alguém fala assim, mas quem são estes que vão ficar aqui? Vocês conhecem a parábola das virgens? Das 10 virgens, quem conhece a parábola das 10 virgens? Eram 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes entraram para as bodas e fechou-se. Aí vieram as nécias e bateram as portas e a porta estava. Por que estava fechada? Porque elas não levaram provisão do azeite. Então essas virgens loucas, ainda que elas sejam loucas, não podemos nos esquecer que elas eram virgens. E se eram virgens, elas terão uma outra oportunidade. Quem discorde disso? Sim. Há um grupo, que eu não quero entrar em detalhes, que está tudo escrito, não dá tempo da gente falar isso, até porque não seria eu o pregador de hoje. Mas essas pessoas que não acreditam que isso vai acontecer, que esses crentes que ficarem aqui vão sofrer nesses 7 anos de tribulação, aquela novela passada na Record do Apocalipse retratou, na minha visão, fidedignamente o que vai acontecer. Mas todos esses que aqui ficarem vão ter que pagar com o seu próprio corpo, com a sua própria vida, a sua salvação, porque eles deixaram
de ter a provisão. Se você não tem a provisão ainda, hoje Deus pode derramar sobre você. A provisão é você ser cheio do Espírito Santo, é ter abundância de azeite na sua vida, porque é isso que vai manter a nossa lamparina acesa. A lâmpada de muitos já está se apagando. E é lamentável a gente acreditar, e eu acredito, que tem crente que já está acontecendo com ele, sim, está deixando a chama apagar, está perdendo o fervor, o calor, a alegria, o poder, já é mais acostumado a ir para a igreja, vem por costume, ele não vem com prazer. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele vem porque a esposa vem, porque os filhos vêm, ou vem fazer companhia a alguém. Você tem que vir aqui com alegria, e se comungar com seus irmãos, e sentir prazer nisso, que é isso que vai ser importante, porque Jesus pode voltar no dia que a gente estiver fazendo culto aqui, mas pode voltar quando você estiver no trabalho, indo para casa, dentro de um carro. Vai acontecer coisas que você não pode prever, mas a Bíblia diz que esses que ficarem aqui vão passar terríveis contratempos nos dias da grande tribulação. Acontecimentos que acontecem hoje na terra vão continuar, ou seja, os crentes serão removidos antes da grande tribulação. Agora se preparem, porque haverá ainda maremotos, terremotos. O que vocês estão vendo hoje, isso vai acontecer em profundas intensidades, maiores, extremamente maiores do que essa. A população vai ficar, que hoje são 7 bilhões, não sei quando Jesus vai voltar, mas a população vai ficar reduzida a 1/3. Esse 1/3 da população vão ter a oportunidade de ver as piores catástrofes do mundo. Muitos vão sobreviver, mas muitos vão morrer. E muitos até vão procurar morte nesses dias, porque não tem mais outro caminho. Eles vão querer morrer. E a Bíblia ainda diz, para piorar a situação dele, que a morte fugirá deles. E eles vão tentar correr para se matar, não vão conseguir. Então, esses acontecimentos previstos nas Escrituras não podem deixar de ser lidos. Não podemos esquecer disso, porque a gente fica nessa euforia. Eu vejo muita gente eufórica, só pregando um evangelho romântico, o evangelho do pula-pula, o evangelho da vibração, da emoção, o evangelho hedonista, o evangelho antropocêntrico. O evangelho, irmão, é a esperança de que o rei vai voltar. O evangelho é a confiança de que quando Jesus voltar eu vou subir com ele. O evangelho é a gente sofrer aqui nesta terra, mas saber que está sendo reservado para nós a glória eterna e que ninguém pode roubar de nós. Por isso, eu queria encerrar porque a hora já se foi. Mas o crente, primeiro ele precisa amar a vinda de Jesus. Se você não ama a vinda de Jesus, meu irmão, na hora do apelo, vem aqui. Paulo, quando disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, só me resta agora uma coisa. O que resta, Paulo? A coroa que está reservada para mim, a coroa da justiça. Aí ele fala assim, mas não é só para mim não, é para todos quanto amarem a sua vinda. Fala para o teu irmão aí do lado, você tem que amar a vinda de Jesus. Segunda coisa, para fechar, irmãos, você tem que, diga assim, tem que amar a vinda de Jesus. Segunda coisa, você não pode deixar se enganar. Sabe qual o primeiro sinal da volta de Jesus? O primeiro sinal. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 4 do capítulo 24. Todo mundo fala de maremoto, terremoto, isso, aquilo outro. Esquecem desse detalhe. E sabe de onde vai vir o engano? Não é lá do mundo, é daqui de dentro. Vai vir de dentro das igrejas. As igrejas que não têm compromisso com Deus vão começar essa avalanche de doutrinas falsas, de doutrinas hedonistas para você ter prazer. Então o jovem fica pulando, achando que isso é o que é salvação. A salvação é mais do que pular, mas a salvação é você dar um salto para o céu. Tem hora que vem umas coisas assim meio de doido na minha cabeça. Salvação é você dar um salto para o céu e dizer assim, eu estou com Jesus. Quem está com Jesus aí, diga glória a Ele. Irmão, deixa eu parar aqui, senão eu vou pregar. Posso falar mais uma, pelo menos? Mais uma. Olha só, primeiro o crente deve amar a vinda de Jesus. Onde é que eu estava mesmo? Amar a vinda de Jesus. Não se deixar enganar por ninguém. E o crente deverá esperá-lo todos os dias por conta da imprevisibilidade da sua volta.
Agora, estou esperando Jesus agora, para terminar com esses problemas, tudo que a gente tem aqui nessa terra. Esperando Jesus agora, daqui a pouquinho esperando Jesus, depois da manhã, toda hora esperando Jesus. Você não pode parar de esperar Jesus. O crente deve estar espiritualmente preparado para os sinais que já se mostram cada vez. Eu disse aí, essas dores de parto da natureza, vai vir coisas piores. Vai vir coisas piores. Agora, preste atenção. Quem estiver escondido com Cristo, vai estar preservado. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, e ainda que as águas rujam, ainda que os montes se transportem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela, pelo que não será abalada. Fechando, agora de verdade, o crente deverá estar preparado para um portentoso evento, porque assim como o relâmpago sai do Oriente ao Ocidente, assim será a volta de Jesus. A glória de Jesus vai ser um espetáculo da Rede Globo. A volta de Jesus não será um espetáculo que a Hollywood produziu. A volta de Jesus não será um espetáculo produzido por algumas igrejas. A vinda de Jesus vai ser algo tão extraordinário que vai sair do Oriente ao Ocidente. Todo mundo vai ver esse portentoso evento. E estou falando agora na segunda fase da sua vinda. Todos o verão. Depois do rapto da igreja, quando passarmos um período com ele, vamos voltar em glória. E sabe como Jesus vem? Ele vem simbolicamente montado num cavalo branco, simbolicamente, isso é uma linguagem metafórica também, ele vem montado no seu cavalo branco, mostrando o seguinte, que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, governador dos governadores, e que quem manda neste planeta é ele. Você vai ver Idi Amin Dada, vai ver Hitler, vai ver tantos grandes homens aí, Siddhartha, todo mundo se curvando diante dele, e esses homens todos com as pernas tremendo diante dele, porque a hora que ele aparecer, ele vem com poder e grande glória. Fica de pé em nome de Jesus.